Shalom, meus queridos e amados amigos, que o Eterno te abençoe e te guarde, meus irmãos, que a paz do Criador esteja com todos. Quero agradecer de coração todos os comentários, o apoio de vocês, e o que eu vou mostrar para vocês aqui, como está acontecendo todo esse conflito, em Israel, em Jerusalém principalmente. Eu vou contar uma pequena história de Jerusalém aqui para vocês entender bem o que é Jerusalém, o significado dela, no começo até o fim. E mostra que Jerusalém eternamente estará ali, tá bom? Então presta atenção. Vamos lá, deixa eu pôr aqui no ar para você, tá bom? Aí está. Vamos ver. Antes de mais nada, deixa eu só dar um alôzinho para você. Se você está desempregado ou você perdeu parte do seu salário aí nas negociações, que diminuiu o salário, entra aqui, na descrição do vídeo, aqui embaixo. Tem um curso que é muito bom. É um curso que você vai aprender o passo a passo de como trabalhar em casa. Então não perde chance, tá bom? A gente tem que confiar no Criador e dar os passos à frente. O Criador está conosco. Não tenha nem dúvida. Com certeza Ele já te deu a vitória. Agora você precisa agir. Tá bom? Então entra na descrição do vídeo, adquire o curso, você vai fazer o passo a passo. Por quê? O nosso mundo não será a mesma coisa depois de toda essa crise sanitária no mundo todo. Vai mudar tudo. Vocês estão vendo aí, mudando moedas, políticas e avanço, infelizmente, de políticas negativas no mundo inteiro. Então, se prepare profissionalmente para você ganhar o seu sustento. O que nós estamos aqui é para tirar o nosso sustento, porque a nossa grande missão mesmo, na verdade, é chegar à redenção e levar quanto mais pessoas possível, façamos isso, certo? Esse é o nosso trabalho, nossa missão. Então temos que ir lá ensinar as pessoas e vamos caminhar todos juntos, porque quem ensina também aprende. Mais aprende do que ensina, tá bom? Então presta bem atenção o que eu vou mostrar para vocês. Jerusalém. Entenda um pouco da história de Jerusalém. Nossos pés permaneceram dentro dos seus portões, ó Jerusalém. Yerushalayim está escrito aqui, que é a pronúncia correta, Jerusalém construiu uma cidade unida para a qual as tribos fariam peregrinação, as tribos de Hashem. Hashem no hebraico quer dizer o nome, as tribos do Eterno, Ok? Para facilitar o entendimento, as tribos de Deus, certo? Como foi ordenado a Israel para louvar o nome do Eterno. Lá estavam os tronos do julgamento, tronos da casa de Davi. Ore pelo bem-estar de Jerusalém, olha só, ore pelo bem-estar de Jerusalém, que aqueles que te amam estejam em paz. Olha bem como é importante, já existe aqui uma ordem que é para orar por Jerusalém, e já está dizendo aqui que o resultado daqueles que amam e oram por Jerusalém, olha aí o resultado, já vem bênçãos, estejam em paz, tá bom? Então aqui é uma ordem de Deus, também já com promessa, Salmo 122, versos de 2 a 6. Vá sempre lá, confira o capítulo inteiro. Jerusalém é mencionada mais de 600 vezes na Bíblia hebraica. O que é a Bíblia hebraica? A Bíblia original, sem a tradução. O que você tem na mão é a Bíblia Sagrada, mas já é traduzida por português. E você sabe, queira ou não queira. Quando tem a tradução, tem algumas mudanças de entendimento, porque vai do tradutor. Tem tradutor que entende que isso é assim, o outro entende um pouco diferente. Então, vai tradutor. Por isso que é bom aprender a língua original, porque você começa a traduzir muita coisa. Então, é sempre bom. Aprenda hebraico, tá? Há um ensino judaico de que Jerusalém, chamada Yerushalayim, em hebraico, Yerushalayim em hebraico, tem 70 nomes, Jerusalém. Sião e Moriá são dois nomes, tá? Sião e Moriá. Quando fala Sião, Jerusalém. Moriá, o Monte Moriá. Está falando de Jerusalém, Alternativos, são nomes alternativos. São dois nomes, alternativos, comumente usados. Yerushalayim é uma combinação de Yerech
é a palavra hebraica que significa ele verá. Ierer, que é o começo de Jerusalém, né? Ele verá. E Salem, que era o antigo nome. Quando Abraão chegou lá, o rei de Salem foi se encontrar com ele e recebeu de Abraão os dízimos. Estão lembrados dessa parte aí? Né? Que todo mundo chama o rei de Salem como Melquisedeque. Esse não é um nome, tá bom? Isso não é um nome. Isso é uma ordem sacerdotal. Ordem sacerdotal Melquisedeque, tá bom? Então tem muita gente que pensa que é o nome, né? Melquisedeque é uma pessoa. Não. O sacerdote é da ordem Melquisedeque, tá bom? A cidade associada ao rei Melquisedeque, tá bom? Da ordem Melquisedeque. É rei e sacerdote. E o rei Melquisedeque de Salem trouxe pão e vinho quando ele encontrou com Abraão. Ele era um sacerdote do Eterno Altíssimo, tá vendo como que era? Era um sacerdote, era rei e era sacerdote. Está em Gênesis capítulo 14, verso 18. A Jerusalém antiga já foi chamada de Jebus, certo? E era habitada pelos jebuseus. Como este versículo do livro de Juízes ilustra, mas o homem se recusou a passar a noite. Ele partiu e viajou até a vizinhança de Jebus, que é Jerusalém, isto é, Jerusalém, né? Que tinha consigo um par de jumentos carregados e sua concubina estava com ele. Está em Juízes capítulo 19, verso 10. Então vai lá, confere o capítulo inteiro, isso é bom. Você vai estudando e pegando mais, né? Então vamos lá, Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. O domínio sobre Jerusalém mudou de mãos dezenas de vezes e a cidade junto com o templo sagrado, né? Que é lá no monte, né? Foi destruída 2 vezes. Uma vez foi em 586 AEC por Nabucodonosor. Lembra? Jeremias avisou muito, né? E o povo ouvia os falsos profetas. Quem eram os falsos profetas? Não vai acontecer nada de mal, tá tudo certo. Deus vai livrar a gente, Deus é o nosso Senhor, Ele vai livrar a gente. Não chamava atenção para que o povo se redimisse, para que o povo se arrependesse. E Jeremias fala, se vocês não se arrepender, vocês vão ser presos e vão ser cativos. Muita gente vai morrer. Não atenderam a Jeremias, ouviram os falsos profetas e o que aconteceu? Tá aí, ó. Foi preso por Nabucodonosor e foram cativos. 70 anos de cativeiro, né? O rei então Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, e novamente em 70 CE por Roma, tá bom? Então tá aí, né? Destruído também. De 70 EC até 1948, Jerusalém foi controlada por uma série de impérios. Olha, todo mundo, vê como é que é o epicentro do mundo. Sempre ali, né? Na história moderna, o domínio sobre Jerusalém foi detido pelo Império Otomano em 1516, até o início do mandato britânico em 1917. Veja bem, quantos reinos, quantos países, quantos poderes passando por Jerusalém, certo? Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU aprovou o plano de partição, que é o plano de partição, concedendo ao povo judeu o domínio sobre parte de Jerusalém. Tá bom? Foi parte só, né? Pela primeira vez em 2000 anos. Olha só. Cumprindo profecia, viu? Há uma rua em Jerusalém conhecida como Kaftet B. November, que significa 29 de novembro, em homenagem a esta data importante. 29 de novembro foi quando aconteceu isso, certo? Jerusalém foi reunificada e a cidade velha foi devolvida às mãos dos judeus em junho de 1967. Isso aí foi, certo, numa guerra, a Guerra dos 6 Dias, né? Como resultado da Guerra dos 6 Dias, Israel celebra
esta reunificação do Yom Yerushalayim, que é o dia de Jerusalém, todos os anos, no dia 28 de Iyar, que é um mês judaico, né? No calendário hebraico, que é entre maio e junho, tá bom? Entre maio e junho, no calendário hebraico. Jerusalém, ou Yerushalayim, né? É a capital do Estado de Israel, com mais de 9 milhões de habitantes. Destes 64% são judeus, 34% são muçulmanos e 2% são cristãos. Entenderam por que a Bíblia fala? Será chamada casa de oração para todos os povos? Tá aí, ó, tá bom? Jerusalém é mais especificamente o Monte do Templo, está destinada a ser o lar do terceiro e eterno templo sagrado. É bíblico? Tá lá escrito, né? Jerusalém hoje. O que acontece hoje lá? Vamos ver. Muitas das notícias de hoje sobre Jerusalém podem ser entendidas à luz destes 2 versículos de Zacarias. Presta atenção no que fala Zacarias. Eis que farei de Jerusalém uma tigela de bobina, já você vai entender, para todos os povos ao redor. E Yehudá, que é Judá, né? A pronúncia correta é Yehudá, que é Judá, será apanhada no cerco e Yerushalayim, que é Jerusalém, enquanto todas as nações da terra se reunirem contra ela. Naquele dia farei Jerusalém, uma pedra para ser levantada por todos os povos. Todos os que o levantarem ferirão a si mesmos. Está em Zacarias capítulo 12, versos de 2 a 3. Vocês entenderam que Deus está no controle de tudo? Nada está passando desapercebido. Deus está controlando tudo o que está acontecendo. Tudo faz parte das profecias. Uma tigela de bobina é mais claramente, presta atenção o que significaria esse dizer, uma tigela de bobina, né? Uma tigela de bobina é mais claramente entendida como uma xícara de veneno. Assim como Zacarias profetizou, Jerusalém é um cálice de veneno. É isso que ele estava querendo dizer. É uma pedra pesada. É uma dor de cabeça política para grande parte do mundo. E é o que está acontecendo. O mundo inteiro discutindo aquela cidadezinha que em relação ao mundo é pequenininha, né? No entanto, é precisamente o epicentro para aquelas nações que amam a Deus, amam Jerusalém e a honraram nos últimos anos. Aqui, ó, algumas imagens de Israel, né? Hoje, Jerusalém é notícia diariamente. Em 2018, o ex-presidente dos Estados Unidos, né, que vocês estão vendo aqui quem é, o nome dele a gente não pode ficar falando, né, infelizmente, transferiu a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém e outros países estão seguindo o exemplo. O governo palestino afirma que romperá os laços com qualquer país que o faça. E muitos países sucumbiram a essa pressão e tomaram uma posição firme contra a soberania judaica, né, sobre Jerusalém. Existem descobertas arqueológicas, incríveis descobertas em Jerusalém, regularmente, né, constantemente estão achando muita coisa lá, né, que provam que a cidade era a antiga capital de Israel. Há mais de 3.000 anos atrás, o rei Davi despachava de lá. Então a capital era ali, né? O profeta Isaías ensinou que Jerusalém será uma casa de oração para todas as nações. O que é nação? Povo. Então será uma casa de oração para todos os povos, tá bom? Eu os trarei, olha o que o Eterno está falando. Eu os trarei ao meu monte sagrado e os deixarei alegrar na minha casa de oração. Seus holocaustos e sacrifícios serão bem-vindos em meu Mishbayah. Essa palavra aqui, traduzida, significa santuário, tá? Mais correto, né? Mais próximo, certo? Santuário, tá? Em meu santuário, pois a minha casa se chamará
casa de oração para todos os povos. Está no livro de Isaías, capítulo 56, verso 7. Vai lá, confere, tá? Em cumprimento parcial dessa profecia, o Estado judeu deu as boas-vindas a visitantes cristãos na cidade sagrada. São muito bem recebidos, certo? Todos os anos, na festa dos tabernáculos, milhares de peregrinos de todo o mundo vão para Jerusalém. Você sabia? Na festa dos tabernáculos, sem lota ali, né? Jerusalém na profecia. Vamos ver? Embora muitas das profecias sobre a reconstrução de Jerusalém tenham começado a se cumprir nas últimas décadas, certo? A visão dos últimos dias do fim de Jerusalém, do fim para Jerusalém, está apenas no horizonte. Então preste atenção agora. A profecia de Isaías de que as mensagens atemporais da Torá ou da Escritura Sagrada, né? Porque a palavra Torá, tá bom? Ela significa instrução. Então tá aqui, da instrução ou da Sagrada Palavra, né? Virão de Jerusalém. Porque o que fala a Bíblia, que o ensinamento virá de Jerusalém, né? Está começando a acontecer agora. E muitos povos irão e dirão, que está escrito na Bíblia, hein? E muitos povos irão e dirão, venha, vamos subir ao monte do Eterno, ao monte de Hashem, o nome do Eterno, né? Para a casa de Deus, do Deus de Yaakov, ou Deus de Israel. Yaakov, Israel. Para que nos instrua, olha bem, nos instrua ou nos dê a Torá, certo? Em seus caminhos, nos instrua em seus caminhos, ok? E para que possamos andar em seus caminhos. Pois a instrução virá de Sion, que é Israel. A palavra do Eterno virá de Jerusalém. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 2, verso 3. Ok? É a Escritura Sagrada dizendo. Olha aqui algumas fotos de Jerusalém. Tá bom? Muito linda, né? A Bíblia diz que o terceiro templo será reconstruído em Jerusalém. E é tudo isso que está acontecendo hoje lá. Isso aí prenuncia a construção do terceiro templo. Porque o reino de Deus virá muito breve com o Messias e será instalado na terra para sempre. Ele me trouxe em visões do Eterno para a terra de Israel. E ele me colocou em uma montanha muito alta, na qual parecia haver o contorno de uma cidade ao sul. Está no livro de Ezequiel, capítulo 40, verso 2. O profeta Zacarias ensinou que o Mashiach, ou Messias, né, entrará em Jerusalém montado no jumento. Eis um ponto crucial. Os cristãos têm lá no Novo Testamento Jesus entrando montado num jumentinho. Ok? Existe uma passagem que Jesus fala para os discípulos entrar na cidade, vão ver um homem com um cântaro. Por que ele fala sobre o cântaro? Porque, na verdade, chamaria muita atenção que quem ia buscar água normalmente? As mulheres. Um homem carregando um cântaro chamava mais atenção. Ok? Então, Jesus manda também entrarem na cidade, né? E achar um jumento e trazer para ele, certo? Então, o que aconteceu? O cristianismo, então, mostra Jesus como o Messias. Não estou discutindo nada disso, tá bom? Mostra ele como o Messias. E os judeus sabem que tudo isso é verdadeiro. Mas eles acham que Jesus não cumpriu. Então, existe uma falta de entendimento entre judeus e cristãos nesse texto. Gente, isso é simples para Deus. No abrir e fechar de olhos, Deus soluciona essa divergência. Você acha que Deus vai condenar multidões apenas porque eu entendo que ele é o Messias, o outro eu entendo que o Messias ainda virá. Ah, não, vou te jogar no fogo do inferno porque você não... Parem com isso. Parem com isso. A Escritura fala que o grande desejo de Deus
é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e à salvação. Será que Deus, que realiza os nossos desejos, não pode realizar o desejo dele mesmo? Não seria uma loucura nós falarmos isso? Isso é um quebra-cabeça que só o próprio Criador sabe montar. O que é impossível para o homem, para Deus, é muito fácil de fazer. Tá bom? Então, vamos parar com essa disputa religiosa e cumprir a nossa obrigação. A nossa obrigação é obedecer ao Eterno, fazer a vontade dele, certo? E ajudar toda pessoa que precisa aprender a conhecer a palavra. Essa é a nossa obrigação. A salvação quem dá é só o nosso Criador. É só Ele que concede a salvação. Não sou eu que salvo ninguém. Nossa obrigação é ensinar. Salvação é o Criador que dá. E só Ele pode julgar quem é e quem não é salvo. Então deixa Ele julgar. Não faça como muitas pessoas ficam julgando. Esse é do diabo, aquele é de... Não. Tá bom? Todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Minha obrigação é fazer a vontade do Criador e ajudar a todos os homens a fazer o mesmo. Quem julga é o Criador, tá bom? É isso que nós precisamos aprender. Deixa Ele julgar. Ame a todo mundo. Respeite a todos e deixa o julgamento com aquele que é o justo juiz. Tá bom? Então tá aqui, né? Então ele me trouxe em visões do Eterno para a terra de Israel e ele me colocou em uma montanha muito alta na qual parecia haver um contorno de uma cidade ao sul. Está no livro de Ezequiel, capítulo 40, verso 2. O profeta Zacarias ensinou que o Mashiach, ou o Messias, entrará em Jerusalém montado em um jumento. Tá bom? Para o cristianismo, já aconteceu. Para o judaísmo, vai acontecer. A diferença é muito pequena para se debaterem tanto. Eu acho. Minha opinião, né? Alegrei-me, alegre-se muito. Fart-Sion, né? Grite, justo Jerusalém, Jerusalém, Lo, quer dizer não, né? Seu rei está vindo para você. Ele é vitorioso, triunfante, ainda humilde, montado em um asno, um jumento, né? Em um burro, aqui tá pardo, é o tradutor, tá? Que é parido, né? Por uma jumenta. Zacarias capítulo 9, verso 9. Vocês notaram que a mesma palavra para os judeus é para os cristãos também? Vocês conhecem isso aqui, né? Justo, que vem montado num jumento, entrando em Jerusalém. Tanto judeus como cristãos acreditam na mesma coisa. A divergência são pessoas, deixa Deus julgar. Deixa o momento certo. Tá bom? Jerusalém é de fato uma cidade como nenhuma outra, com um passado bíblico incomparável, um presente vibrante e um futuro glorioso. Ok? Então tá aqui, ó. A vontade de Deus é que todo homem se salve. Portanto, eu tenho em mim, certo? Que Deus não quer perder nenhum ser humano. E não é a falta de entendimento que condena a pessoa, tá bom? A Escritura fala que são os desobedientes, os maus. Esses sim é que são condenados. A Escritura não fala que aquele que entendeu errado ou está entendendo diferente vai para o fogo do inferno. Não conheço essa passagem na Bíblia. Tá bom? Então não julgue o teu irmão. Vamos todos sentar juntos e vamos ver qual é a diferença do nosso entendimento. Por que entendemos diferente? Isso é estudar a palavra. E é isso que o Criador quer. Não quer ninguém se debatendo, nem se julgando, maltratando uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, como está escrito. Tá bom? Shalom, um forte abraço. Espero que você tenha gostado desse pequeno estudo. E é bom, porque nós estamos vendo o que está acontecendo lá. Isso é profético. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, hein? Shalom.